Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e este Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai ao ar no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e evidentemente não poderia ter outro tema. Eu vim até uniformizada, e quem vai acompanhar aqui a gente, nos ajudar nesse debate, com o foco no mercado de trabalho, é a nossa querida Ana Georgina Dias, ela que é economista e supervisora do Escritório da Bahia, do Escritório do Diese na Bahia. Ana, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? Com muita alegria que eu estou aqui e queria dar um salve para todos que estão aí, porventura, nos ouvindo e nos vendo. E vamos fazer uma conversa ótima sobre esse tema que a Ana Georgina acompanha há muito tempo. Ana, antes da gente entrar nas questões do mercado de trabalho, a gente falar dos números, da percepção que o DIEESE tem junto ao movimento sindical, vamos falar um pouquinho sobre a questão um pouco mais geral. A gente tem segmentos da nossa sociedade que negam a existência do racismo. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu o crescimento e a institucionalização desta fala a partir de órgãos públicos, a partir do governo federal, este que está de saída, que nega a existência desta chaga social que é o racismo. Por que você avalia que isso acontece, né? E ainda, né, para a gente não correr o risco de a gente não dar exemplos, quais são aqueles que você considera mais gritantes para afirmar para aquele que só cego, que não quer ver, não vai enxergar sobre a existência do racismo na nossa sociedade? Então, Renata, eu vou começar respondendo a sua pergunta pelo fim dela. Na verdade, não nos faltam exemplos, né? A gente hoje vai falar um pouco mais sobre a inserção negra no mercado de trabalho, mas sob qualquer ponto de vista, qualquer indicador que a gente analise, né, no Brasil e que a gente coloque o recorte racial, fica evidente que existe uma desigualdade que ela se perpetua e ela se reproduz nas mais diferentes áreas da nossa vida. Vou começar com um indicador que não é um indicador de mercado de trabalho, mas é um indicador, digamos, de sobrevivência. As pessoas negras morrem muito mais, não é? Tanto pela violência, como vítimas da violência, sobretudo homens jovens negros, quanto pela falta de acesso, muitas vezes, ao atendimento médico, ou às vezes mesmo até um atendimento enviesado por conta do racismo, né? E também a própria questão da desigualdade econômica, que, por exemplo, dentre os 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, né? A grande maioria é de população negra. População negra, eu diria também uma parte considerável de população indígena hoje. Mas muito, a maior parte, sobretudo em termos urbanos, é de população negra. Então, nós poderíamos falar também a própria questão de moradia, né? O acesso à moradia digna, como os negros estão sobre-representados nos locais de moradia mais precária ou na ausência completa de possibilidade de morar em algum lugar digno, né? Isso aí são dois indicadores que fogem ao mercado de trabalho, porque quando nós adentramos o mundo do trabalho de forma geral, é desenhado, como a gente diz. Eu acho que o trabalho de negar o racismo, a meu ver, é um trabalho muito maior de ter que encontrar algum tipo de indício, nuance que consiga fazer esse contraponto. Na verdade, eu diria que é muito mais uma forma de perpetuação do racismo você negá-lo. Ana, você mencionou que tem algumas coisas que estão sendo perpetuadas. Dentre as coisas que se modificaram nos últimos 10 anos, aparece o número de pessoas que se declaram pretas e pardas, ou pardas. Nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento de 32% da população que se declara negra e um crescimento de 11% da população que se declara parda. Com isso, nós temos hoje 56% de negros e pardos no Brasil. Você acha que o aumento
do número de pessoas que assim se declaram, ele é positivo? E ainda, será que ele é atribuído às questões da representação, às questões da autoidentidade, às questões da educação? Ao que a gente pode atribuir? Eu acho que se tem uma coisa positiva nisso tudo, é que quando você tem uma grande resistência à ideia da existência do racismo, você também tem diversos setores na sociedade que afirmam a existência do racismo e que se colocam deliberadamente contra isso, né? Então, o movimento negro brasileiro, ele já vem de muito, ele já vem de longe, né? E eu atribuo muito dessa consciência racial aos avanços que o movimento negro traz ao longo da história, né? Sobretudo as gerações mais novas, elas já nascem evoluídas em relação ao que a gente chama de letramento racial, né? Porque, como eu disse antes, um dos mecanismos de perpetuação do racismo é a tentativa de embranquecimento da população. Então, o movimento negro, ele resiste a essa ideia e ele começa a implantar uma ideia de orgulho racial, né? Uma ideia, primeiro, de entendimento, né, desse processo, né, como a população negra chega aqui, como nós fomos trazidos, né? Uma ideia de diáspora, ou seja, meus ancestrais, diferente dos seus, né, que é uma mulher branca, eles não vieram da mesma forma para cá. Então, os meus foram trazidos à força, os seus não. E isso, independente de qualquer coisa, traz uma diferença gigantesca, abissal. Então, a partir do momento que foi tendo um letramento racial, ou seja, as leituras inspiradas por vários autores negros, vários intelectuais negros e capitaneadas pelo movimento negro na sua luta, isso transforma um pouco essa ideia da vergonha em orgulho. Ufa! Esse foi só o comecinho desse giro sindical. Continue aí com a gente vai fazer um intervalinho e a gente volta para o nosso segundo bloco já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Ana Georgina Dias e a gente está aqui batendo um papo nesse Dia da Consciência Negra sobre vários temas, e em especial o mercado de trabalho, que é a praia da Ana, ela que é supervisora do Diese na Bahia. Ana, as pessoas negras elas têm menor participação no mercado de trabalho, em comparação com as não negras. As mulheres negras, elas participam do mercado de trabalho na proporção de 52%, enquanto as mulheres não negras na proporção de 54%, e esses são os dados recém-divulgados do IBGE, que tem como referência o segundo trimestre desse ano, super recente, segundo trimestre de 2022. E entre os homens, a gente também observa a mesma coisa. Os homens não negros têm uma participação no mercado de trabalho um pouco acima dos homens negros. Bom, os dados estão mostrando isso para a gente. Agora, como a gente explica isso? É o racismo na contratação? Tem outros elementos que chegam a desenhar essa realidade? Você usou essa palavra, né? O mercado de trabalho, a desigualdade e a discriminação está desenhada. Como é que esse desenho ele se constitui, então? Esses números, eu acho que eles são muito simbólicos, eles são bastante significativos, porque, imagine, né? Você falou aí da taxa de participação, ou seja, aquelas pessoas que, de alguma maneira, estão ali pressionando o mercado de trabalho. Nós somos uma maioria populacional, você já citou 56%. Mas repare que nós participamos menos, sobretudo quando nós somos mulheres. Historicamente, existe uma participação menor feminina no mercado de trabalho, né, em comparação com os homens, mas quando a gente olha o recorte racial, as mulheres negras participam ainda menos do que as mulheres brancas, né? E a mesma coisa para os homens. Então, basicamente, a gente não tem muito a que atribuir isso se não for à discriminação e ao racismo, né? Tanto a discriminação aí a gente pode colocar gênero e raça,
Mas quando o indivíduo ele tem essas duas dimensões, ou seja, uma mulher e uma mulher negra, está muito mais sujeito ao preconceito e às barreiras à entrada, né? E isso é interessante porque, assim, nós somos sobre-representados no desemprego, né? Quando a gente vai olhar as taxas, os negros sempre têm taxas de desemprego superiores. E aí é curioso que ainda tem uma outra questão, que é a questão que a gente fala, né? Tem uma discussão que é a do colorismo, que mesmo entre negros, dependendo do tom da sua pele, mais claro ou mais escura, você tem mais acesso a determinados espaços. Então, os negros e negras de pele mais clara têm, teoricamente, um privilégio entre aqueles negros retintos, que dentro da população negra são considerados os pretos, né? População negra formada por pretos e pardos, né? Então, aí a gente vê que nada mais é do que uma das manifestações do racismo. Durante muito tempo, né, a gente vê um abismo educacional entre negros e brancos, a gente ainda vê, mas a partir, por exemplo, da política de cotas, a gente começa a perceber nas universidades uma mudança de face. Só que essa mudança de face que a gente enxerga na universidade, a gente não enxerga no mercado de trabalho. Bom, vamos continuar aqui no mercado de trabalho. Você já citou a situação do desemprego e vamos conversar também um pouquinho mais sobre isso e sobre a remuneração, que são outros dois indicadores que são historicamente muito desiguais, que se apresentam muito desiguais entre homens e mulheres e entre pessoas negras e pessoas não negras. Então, vou aqui falar da taxa de desemprego. Entre as mulheres negras, ela foi de 13,9% agora, no segundo trimestre de 2022, recente. E entre as mulheres não negras, muito menor, 8,9%, uma diferença de 4 pontos percentuais. A mesma coisa se observa entre os homens. Entre os homens negros, a taxa de desemprego é 8,7% e menor entre os homens não negros, de 6,1%. A remuneração, agora é uma chuva de números, gente, mas a Ana vai ajudar a gente a destrinchar e muita calma nessa hora. A gente tem a remuneração média, nessa mesma pesquisa, do homem não negro, de R$ 3.700. Ele estaria no topo dessa pirâmide salarial. E a distância entre esse homem branco e a mulher negra significa que ela ganha menos da metade que ele. Ela ganha 54% a menos. E a distância entre esse topo e o homem negro, ela é um pouco menor. Ela é de cerca de 48%, vou até olhar aqui, é 42%, não 48%. Ela é 42%. Esse quadro tem se repetido, né, Ana? Você já falou isso logo no começo da conversa, que tem um cenário que ele está se perpetuando. E qual é a avaliação de onde a gente está, para onde a gente vai diante disso tudo que nós falamos aqui? É isso. Então, um outro termo que tem sido muito utilizado e é importante a gente colocar na nossa discussão é a questão do racismo estrutural, né? Ou seja, o racismo, ele é uma forma de organizar a sociedade brasileira. O racismo está na base da organização da nossa sociedade. Como que ele faz isso? Hierarquizando, né? Você cria uma hierarquia entre as pessoas de acordo com a sua raça, né? Muita gente até fala, quem tem raça é cachorro, a raça do ser humano é a raça humana. A gente ouve muito isso, sobretudo na época da consciência negra. No entanto, a raça que a gente fala aqui é um conceito social construído, né? É um conceito construído exatamente para criar essas hierarquias. E aí a gente vê nitidamente, porque a gente falou da desigualdade de gênero, mas a gente observa que se a gente pega, por exemplo, mulheres, entre mulheres negras e brancas tem diferença, e quando a gente pega homens, né, ainda que os homens tenham uma situação de privilégio no mercado de trabalho, quando você é um homem negro, esse privilégio não é igual. O fato de você ser um homem negro quase te iguala a uma mulher, digamos assim, em termos da desigualdade. Quando eu falo que um homem negro se iguala a uma mulher, eu lembrei de uma música, né, do Gil e Caetano, que é Haiti, que ele fala quase tão negros de tão pobres, né? Ou seja, uma pessoa branca, quando ela é muito pobre, ela se iguala a uma pessoa negra, no sentido de que a pessoa negra é aquela que personifica as desigualdades, né? Bom, agora que a gente já desenhou
um pouco essa realidade a partir de alguns indicadores muito básicos do mercado de trabalho. A gente vai fazer um intervalinho e a gente vai voltar para discutir um pouco as saídas, as perspectivas. Então, fique com a gente que esse giro sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Ana Georgina Dias, ela que é supervisora do Escritório Regional do Diese na Bahia. Ana, olha, estamos em novos momentos, né? Esperamos. Mas, historicamente, assim como você mencionou, que o papel do movimento negro é importante para que as pessoas se reconheçam como tal, o papel do movimento sindical também é muito importante para reduzir as desigualdades no mercado de trabalho e na questão racial não é diferente. Então, você que acompanha o movimento sindical, o que é que você tem visto de ações sendo tomadas neste sentido? E ainda, é possível fazer uma avaliação sobre essas ações? Olha, eu acho assim, mais instituições, mais entidades sindicais a cada tempo se apercebem da necessidade de ter ações específicas e concretas, não só por exemplo, para a população negra, mas para as mulheres, para a população LGBTQIA+, para as pessoas com deficiência, não é? Para a juventude. É preciso que a gente faça os recortes necessários. No entanto, a despeito do esforço, o que eu observo ao longo do meu tempo aí junto ao movimento sindical é que tudo que entra, sobretudo nas convenções ou nos acordos coletivos, é geralmente muito protocolar, é geralmente muito uma intenção, né? Ou seja, as cláusulas de promoção de igualdade, né? As cláusulas, geralmente elas caminham nessa linha, ou seja, você não pode discriminar, é preciso que haja uma condição de igualdade de oportunidades, mas concretamente, em relação a ferramentas e instrumentos que possam estimular essa maior igualdade ou essa menor desigualdade, eu diria, é ainda muito tímido. As políticas públicas têm um papel também fundamental para a redução de todos os tipos de desigualdade. No mercado de trabalho e em relação ao critério de raça, não é diferente. Como a gente está diante de um momento, Ana, em que conversas começam a ser refeitos, em que o racismo não é mais negado, ao contrário, fala-se em pagar dívidas históricas para com essa população negra. Considerando já também aqui essa nossa conversa, o ponto em que ela está, em que as coisas se movem muito ainda lentamente, mas, por um outro lado, considerando a expectativa de voltar a acelerá-las a partir do ano que vem, por onde você acha que esse nó deveria começar a ser desatado? Quais seriam as políticas públicas fundamentais e prioritárias, a seu ver? Olha, felizmente nós conseguimos mudar a direção, né? Mudar a orientação que o país vai ter a partir do próximo ano. No ano que vem, a política de cotas vai estar em revisão, né? Agora, imagine se a gente permanecesse no mesmo estado de coisas em que nós estamos. Seria desastroso, um retrocesso óbvio, né? Então, assim, é importante a avaliação da política, né? E é importante que essa política ela se aprofunde, né? Que ela tenha mais desdobramentos. Um exemplo, é importante os estudantes negros e negras adentrarem a universidade, mas nós sabemos que até pela questão de que várias dessas pessoas vivem em vulnerabilidade, é necessário criar condições para que essas pessoas permaneçam, né? Seja a condição econômica de poder pegar um transporte ou comer na universidade, comprar um livro, um material, e muitas vezes é necessário também alguém ali do lado para dar um reforço, porque a gente sabe que existe uma lacuna ainda grande, né, educacional, sobretudo os cotistas oriundos da escola pública, que enfrentam dificuldades, não por uma questão de inteligência, mas simplesmente do ponto em que eles partiram. Então, esse apoio é fundamental. E aí, voltando, né, voltando um pouco para poder responder a pergunta anterior, políticas, sobretudo, que alcancem também o setor privado, porque eu acho que no setor público a gente já avançou em algumas coisas importantes.
Quando Uhum. você tem cotas no serviço público, por exemplo, isso é importante. Mas é importante também que no setor privado seja garantido que as pessoas vão ter oportunidades independente da sua cor, independente do seu gênero, independente da sua orientação sexual, da sua condição física, né? Até da sua idade, porque a gente sabe que existe também um preconceito etário. Só que no Brasil, tudo isso é importante, mas a questão racial ela está no centro, porque ela pega a maioria da população. Para a gente finalizar essa conversa que poderia não ter fim, né? Não pelos problemas, mas também por eles e pela forma como você traz eles aqui para a gente, com muita didática, com muita clareza. O que as pessoas, em geral, para além do movimento sindical, elas podem contribuir para a gente reduzir as desigualdades raciais no Brasil? Como que você diria para todas nós, todos nós, para todos que estão aqui acompanhando esse programa, como a gente pode contribuir? Olha, pode parecer clichê e pode parecer um termo da moda, mas é a questão do antirracismo, né? Aquelas coisas que parecem que viram frases feitas, mas não é. Na verdade, o antirracismo é uma atitude, né? Eu posso dizer, eu sendo uma pessoa branca, se fosse, poderia dizer assim: eu não sou racista, mas eu não ser racista e não fazer nada para mitigar o racismo, para eliminar o racismo da sociedade, digamos assim, a minha contribuição ela é mínima, né? As pessoas distorcem muito alguns conceitos, e aí por isso que é importante quando a gente fala de letramento racial, porque é basicamente a gente entender os conceitos, entender as coisas, né? Quando se fala de lugar de fala, muita gente acha que é só a população negra que tem que se adonar ou sempre estar trazendo esse tema do racismo. Assim como só as mulheres falando do machismo, mas não é isso. Na verdade, é importante que o negro ele seja protagonista da discussão, porque ele é quem sofre. Então, ele é protagonista para discutir, ele é protagonista para pensar, mas protagonista não quer dizer que a gente vai viver um monólogo, onde só a gente fala, né? A gente precisa ter interlocução da sociedade, interlocução das pessoas que não são negras, né? Para que essas coisas reverberem na sociedade. Então, o antirracismo, ele é mais do que um lema ou alguma coisa, ele é uma atitude, né? E, infelizmente, é uma coisa triste, mas muitas vezes uma atitude de uma pessoa não negra, no sentido contrário ao racismo, ela acaba tendo mais visibilidade, por incrível que pareça, do que quando a própria população negra protagoniza isso. Então, nós precisamos andar com essa consciência. O negro protagoniza, mas o branco ou o não negro, ele precisa ele precisa estar presente nisso e entender, né? Entender que o racismo é para além de uma pessoa gostar ou não gostar de outra apenas pelo tom da pele, mas entender que isso é um mecanismo de dominação, um mecanismo de hierarquização dentro da sociedade. É isso aí, lugar de fala não pode ser confundido com lugar de cala, né, Ana? Ana, te agradeço demais por essa conversa, por todos os termos aqui que você trouxe novo para a gente, por essa análise que você fez. E a gente espera, tenho certeza que todos nós que estamos aqui acompanhando esperamos que nos próximos anos a gente já possa comemorar melhorias, porque já não são sem tempo que elas venham, né? Obrigada e até logo, até breve. Eu que agradeço. Um abraço. Seguimos.